tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre o assunto da semana passada. Semana passada nós falamos sobre substâncias, hoje a gente vai falar sobre misturas. Bem, o que é a mistura? As misturas são formadas por várias substâncias, né? E existem substâncias com aspecto uniforme, ou seja, que quando a gente mistura a gente não consegue definir o que é uma coisa e o que é outra. Vamos dizer assim, quando a gente mistura, faz um suco de abacaxi, a gente bate tudo no liquidificador, açúcar, abacaxi, a água. Depois que a gente bate tudo, a gente consegue separar ali a água, o abacaxi e o açúcar? Não. Então, quando isso acontece, a gente diz que a mistura tem um aspecto uniforme. Já quando a gente pega essa mistura, por exemplo, arroz e feijão, a gente consegue, depois de misturar, ver qual é o arroz e qual é o feijão, certo? Então a gente diz que essa mistura não tem aspecto uniforme. E as misturas, elas podem ser separadas, né? A gente consegue isolar cada elemento. Jacira, mas depois que mistura, como que faz isso? Aí depende do tipo da mistura. Por exemplo, a gente tem a catação. Na catação, é um método de separar materiais sólidos, que podem ser separados manualmente. Quer ver uma coisa assim, quando às vezes a mãe de vocês deve fazer isso em casa, catar o feijão, separar lá o feijão ruim, as pedrinhas, e para lavar e colocar para cozinhar. Então isso é um processo de separação de misturas sólidas. Tem a peneiração, que a gente também costuma fazer na casa da gente. Por exemplo, quando vai separar a nata do leite, a gente peneira o leite. Ou às vezes a farinha para fazer um bolo, ou até mesmo açúcar. Então a gente separa também as partículas mais grossas de partículas mais finas. O que é mais fino desce pela peneira, o que é mais grosso fica retido ali na peneira. É sempre separar sólidos ou líquidos, né? Mas com partículas diferentes. Tem a filtração, que que acontece nos filtros de água da gente, que separa as impurezas. E também quando a gente faz o café. Quando a gente faz o café, a gente coloca lá água quente no pó. E aí, quando aquela água quente passa, o que fica? Sai o líquido, né? Escuro, e fica lá, aquele pó de café fica lá no filtro lá. Então, aconteceu uma filtração. E a gente tem também a decantação. O que é decantação? Por exemplo, a gente pegasse uma água que está barrenta. Se a gente deixar aquela água lá paradinha, o que vai acontecer? Aquele barro vai descer, vai ficar tudo no fundo. E para cima vai ficar água limpa. Isso é muito usado em pessoas que vão acampar às vezes, que chega lá, não vai ter um filtro, né, para separar essa água barrenta. Então eles vão deixar a água lá decantando, quer dizer, a partícula mais densa vai para o fundo e a menos densa vai ficar por cima. Aí tira a água limpa e bebe, tá? É perigoso esse? Um pouco, mas assim, se você está num lugar que não tem água, aquela água geralmente é água de nascente, raramente vai estar contaminada. E tem também o método de separação de evaporação, que é muito feito em salinas. Eles pegam a água do mar, né, que tem sal, deixam em tanques com uma espessura bem fininha assim, e aí com o calor do sol, essa água do mar vai evaporar e vai ficar no fundo ali desses tanques só o sal. Então também é um método de separação de mistura, tá? E a gente também tem uma separação de mistura nas usinas de reciclagens. Como que acontece isso? Bem, quando primeiro é separado geralmente nas casas. Aqui em Cambuci não tem a coleta de resíduos assim de reciclagem, mas existem cidades que têm. Então, por exemplo, na casa da gente já separa o que pode ser reciclado e o que tem que ir para o lixo. Por exemplo, papelão, vidro, plástico, tudo que pode ser reciclado vai para uma usina de reciclagem. Papel, né, metal, latinha de refrigerante, ou às vezes vidro ou até lata mesmo de alimento. Então a gente separa isso tudo e vai para a usina de reciclagem. Lá eles vão fazer também a catação, que é a separação de misturas, de elementos. É um tipo de separação de mistura.
E aí, depois, né, de separar aí, eles vão colocar esses resíduos lá nos lugares direitinho para poder ficar, fazer a reciclagem, levar para as fábricas, para as indústrias, onde vai acontecer o processo, ou seja, aquele material vai voltar a ser de novo reutilizado, né? E isso é importante, porque quando faz essa reciclagem, você deixa de tirar da natureza a matéria-prima. E existem em algumas cidades também aquelas lixeiras, né, com cores diferentes, e cada uma serve uma coisa. Por exemplo, a amarela é para colocar metais, a verde é para colocar vidro, a azul é para colocar papel, a vermelha é para colocar plástico e a verde é para colocar um verde mais marrom, desculpa, verde não, marrom, para colocar orgânicos, que é resto de comidas, né? Para poder, quando as usinas forem fazer a reciclagem, já tá tudo separadinho, tá bem? Então vocês vão fazer as atividades da página 30, 31. Então, continuando então, agora vamos falar sobre transformação dos materiais. Bem, há dois tipos de transformação de material. Existe a transformação do material que ele não se modifica, não modifica a composição da matéria. Um exemplo disso é quando a gente amassa uma folha de papel, quando a gente quebra uma xícara, quando a gente corta um pedaço de pano, ele não vai deixar de ser pano. Então a gente diz que a transformação foi física, porque não houve alteração da composição da matéria. Agora, quando a gente pega, por exemplo, vários materiais e faz um bolo, por exemplo, aí esse bolo, ele vai, os materiais, né, o ovo, o açúcar, tudo aquilo lá que formou o bolo, vai deixar de ser bolo, vai deixar de ser ovo, vai deixar de ser farinha, vai virar um bolo, principalmente depois que a gente assa. Então ele vai sofrer uma transformação enorme. Aí a gente diz que a transformação foi química. Quando a gente queima o papel, por exemplo, o papel tem como a gente, ele vai ser papel? Não, ele vai virar cinza. Quando a gente queima madeira, a gente vai ter aí o quê? Um carvão. Então houve uma mudança de material, o material deixou de ser aquele para ser outro. Então quando acontece essa transformação, o material deixa de ser um para ser outro, a gente fala que a transformação foi química, tá? E alteração de cor, de odor, liberação de gás, luz, calor, são alguns sinais que teve uma transformação química. Quer ver uma coisa simples? É quando uma fruta apodrece na fruteira. Ela vai mudar a cor, vai mudar o sabor, vai mudar o cheiro. Então a gente já sabe ali que a transformação foi química, tá? Quando o ovo, por exemplo, é cozido ou é frito, ele também sofre uma transformação química, porque ele deixa de ter a mesma aparência, o mesmo sabor, certo? Bem, então vocês vão fazer aí as atividades da página 35, 36 e 37, tá bem? É sobre esse assunto aí. Na página 34, vocês vão fazer essa experiência aí, que é muito simples, para depois fazer a atividade. Vocês vão colocar a água no congelador e depois vão fazer a experiência. Quem já tiver aí no congelador, vocês já podem até fazer de uma vez, tá bem? E aí pode responder as questões da página 34. Tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.